setor de serviços por conta da influência política do Partido Progressista, especificamente do deputado José Janene. O senhor tinha conhecimento disso na época? Sim, tinha conhecimento. E o senhor Renato Duque? O Renato Duque, eu entendo que, pelo menos o que se diz, foi uma indicação do Partido dos Trabalhadores. De algum político em especial? Que eu saiba, não, do Partido dos Trabalhadores. O senhor conhece o senhor José Dirceu? Conheço. Houve aqui um comentário do senhor Pedro Barusco de que se comentava que ele seria uma indicação do senhor José Dirceu. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não tenho. Sempre tiveram várias conversas. Uma que eram parentes, né, que o doutor Renato Duque era parente do doutor José Dirceu, mas, evidentemente, como o doutor José Dirceu era, talvez, na época, o ministro, o chefe da Casa Civil, depois, como uma das principais pessoas do partido, e como o cargo de diretoria de engenharia e serviços era um cargo do partido, era, evidentemente, razoável de se entender que o doutor Duque devia ter um grande respeito ao doutor José Dirceu. Mas o senhor tinha conhecimento se eles tinham alguma relação? Tinha conhecimento. Que o Renato Duque e o José Dirceu tinham um relacionamento? Tinham conhecimento. Que tipo de relacionamento eles tinham? Bom, diria que era um relacionamento, em primeiro lugar, profissional, o interesse do doutor José Dirceu em saber como andava a Petrobras, onde tinha o doutor Renato Duque como um participante da companhia, uma pessoa aproximada a ele. E, no meu caso específico, o doutor Renato Duque autorizou que fosse repassado ao doutor José Dirceu um valor de 4 milhões de reais. O senhor Renato Duque autorizou o senhor a repassar valores ao senhor José Dirceu? Sim, autorizou. Quando foi isso, aproximadamente? Eu não tenho aqui comigo, Excelência, mas eu, inclusive, informei isso, ainda não oficialmente, mas já informei o Ministério Público. Esse repasse foi relacionado à Petrobras? Eles tinham uma conta corrente comigo, o doutor Renato Duque e o doutor Pedro Barusco, e dessa conta corrente me foi autorizado a repassar 4 milhões de reais ao doutor José Dirceu, que foi repassado em reais através do seu Milton Pascovitch, pelo que eu me lembro, e talvez em uma ocasião através do irmão dele, Luiz. Bem, como essas questões também não são objeto desse processo, eu vou me abster de aprofundar esse tema sem prejuízo de ser retomado em outro. Voltando aqui a esse processo, fazer umas perguntas ao senhor. O senhor conheceu o senhor Adir Assad? Não. Os executivos da OAS, o senhor Agenor? Conheço. O senhor Léo Pinheiro? Conheço. Matheus Coutinho? Conheço. O senhor chegou a discutir com algum deles assuntos relacionados a propinas em contratos da Petrobras? Doutor, nós participamos de um consórcio, foi no consórcio Ecovap, que foi um projeto que fizemos juntos com a CETAL, Óleo e Gás, e com a OAS. Naquele momento, a Toio era líder do consórcio e eu tinha também a missão de obter sucesso nesse projeto. Operei exatamente como das outras vezes, acertei com o consórcio um valor que a minha empresa faria jus, e dentro desse valor, eu, nesse caso, paguei não só a área de serviços, como paguei também a área de abastecimento.
Sobre essa propina, nesse caso, com qual executivo? O senhor tratou com algum executivo da OS? Não tratei com nenhum, tratei sobre o valor geral que a minha empresa teria que receber. E o senhor tratou com quem? Isso foi feito talvez numa reunião tripartite entre as 3 empresas do consórcio, onde estabelecemos a minha remuneração. Tá bom. O senhor Alberto Vilaça, o senhor Ângelo Mendes e o senhor Sérgio Mendes, o senhor não chegou a tratar, são executivos da Mendes Júnior, Não, senhor. sobre propinas nesse consórcio Interpar? Não, senhor. O senhor Dário Teixeira Alves Júnior, o senhor conhece? Conheço de nome, não conheço pessoalmente, é da Galvão Engenharia. Não, essa é outra pessoa. Então, são muitas pessoas, né? É natural que o senhor cometa alguns equívocos, mas essa é uma outra. Não conheço, desculpe. Tá. O senhor Lucélio Góes, o senhor conheceu? Filho do senhor Mário Góes. O senhor mencionou que o senhor Mário Góes, o senhor nunca chegou a tratar esses assuntos de propina em contratos da Petrobras? Não, diria para o senhor, eu nunca tive uma operação com o senhor Mário Góes. Certo. Rogério Cunha de Oliveira, também da Mendes Júnior, o senhor não chegou a tratar nenhuma Não, propina, senhor. né? Não, senhor. Sônia Branco, conhece? Não. Valdomiro de Oliveira, que seria uma pessoa que prestaria serviço para o senhor Roberto Seff, o senhor conhece? Eu conheço muito de nome pelos jornais, mas não conhece conheço. Também, né? Limitando as questões aqui a esses contratos, as perguntas do juiz são essas. Então, passo aí ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde, Dr. Robert. Com relação ao contrato que foi celebrado pelo consórcio Interpar com a Auguri, já nessa época já existia a discussão sobre os valores a serem pagos? Já foi contemplado nesse período esses valores? Só para me entender melhor, Dr. Robson, o senhor disse se nesse momento já havia um percentual mais ou menos estipulado. Isso, um sobrevalor ali no contrato para ser repassado a título dos pagamentos para a diretoria de serviço. Isso. Eu no meu caso, sempre tive como um valor de referência, o valor de 1% para a de engenharia e 1% para a de abastecimento. Certo. E esse valor já existia na época. Perfeito. No caso, esse contrato ele foi firmado em 27/10/2008 no valor de 33 milhões, né? Sim, com a minha empresa. Isso. Nesse momento, o senhor já tinha discutido, então, com o senhor Augusto desse excedente a ser repassado para Barusco e Renato Duque? Sim. Sim. E com os outros membros do consórcio, eles não chegaram a questionar isso ao senhor? O doutor Augusto me disse que havia conversado e só me autorizou depois de conversar com os outros membros. Foi isso que ele me disse. Então o senhor Augusto disse ao senhor que tinha o aval dos outros membros para gerar esse excedente no contrato com a sua empresa para o pagamento da diretoria de serviços. Doutor Robson, para ser absolutamente claro, ele não me falou exatamente isso. Mas fizemos uma tratativa, acertamos um valor, ele me pediu um tempo e me retornou, fizemos uma última negociação e acertamos um valor. Me dá a entender que ele conversou com seus pares e acertou um valor final. Esse é o meu entendimento. Certo. E daí o senhor disse que uma parte desses recursos e de outros recursos que o senhor tinha foi remetida ao exterior, por diversas formas. Sim. Necessariamente os recursos que o senhor auferiu aqui nesse contrato os que foram depositados na Maranelli, ou havia uma compensação do senhor com recursos de não eram pontuais, doutor. Os recursos que eu mandava para o exterior basicamente eram oriundos de lucros das empresas, de minhas empresas, ou distribuição
de dividendos entre os sócios. Né? Então, não era uma coisa pontual, que eu recebia de um contrato e desse contrato eu fazia. Isso era feito periódica, vamos dizer, não tinha essa pontualidade em cima de um contrato que eu tinha executado. Não havia uma destinação unívoca de um contrato com Não, outro. O senhor não. compensava verbas de Havia- um com os outros. Exato, havia um saldo no exterior, esse saldo tinha uma parte de investimento efetivamente, existe uma parte que era disponibilizada para essas obrigações. Perfeito. Essa offshore Piamonte Investment Corp, no Credit Suisse, Sim, essa conta ela é controlada pelo senhor? sim. Sim. O senhor lembra de ter utilizado ela para efetuar os depósitos na Maranelli? Acredito que sim. Mandamos, inclusive, todos os pagamentos saindo da origem, da onde saiu e para onde foi destinado. O senhor recorda de mais alguma outra conta que foi utilizada para esses pagamentos na Maranelli? Ou instituição bancária? Eu acho que só foram essas. Tá. Se não me engano, são 4 ordens ou 5 ordens, mais ou menos dentro mais Certo. ou menos dentro desse número, 3, 4 ou 5 ordens que foram feitas. E para totalizar, então, aqueles 12 ou 15 milhões que o senhor falou foram destinados à diretoria de serviços em decorrência desse contrato da Interpar, houve pagamento em espécie também. O pagamento em espécie também. Esses pagamentos em espécie, eles passaram pelo senhor Augusto ou foram... Não, foram operacionalizados por mim diretamente. Certo. O senhor recorda se discutiu sobre esses pagamentos para a diretoria de serviços no curso do procedimento licitatório com o senhor Renato Duque ou com o Barusco, ou se após o término da licitação? Então, Robson, não havia necessidade disso. Já havia um modus operandi que era esse para todos os contratos. Pelo menos no meu caso, sempre foi seguida essa sistemática e era ajustado simplesmente no momento, depois da assinatura do contrato, era marcado uma data, era conversado e era acertado, então, um valor final e um cronograma. Perfeito. Esse cronograma de pagamento, o senhor mencionou num dos termos de colaboração que o senhor tratou desses cronogramas de pagamentos para a diretoria de serviços com o senhor Augusto de Mendonça. Sim. Como que foi esse ajuste? Primeiro o senhor conversou com o senhor Augusto ou o senhor conversou primeiro com o senhor Renato Duque e Barusco? Não, era basicamente, primeiro acertava com o meu contratante, né? No caso com o Augusto, que tinha mais ou menos o fluxo do contrato, o fluxo financeiro do contrato, e sabia mais ou menos como é que funcionava o cash flow do contrato. E aí, baseado nisso, era fechado o meu contrato. E com o fechamento do meu contrato, eu estabelecia mais ou menos uma coisa similar, mas muitas vezes para melhor para mim, às vezes para pior para mim, não havia uma regra também fixa quanto a isso. Certo. E o senhor comunicava o senhor Augusto dos depósitos efetuados no exterior ou das entregas efetuadas? Por exemplo, fiz tal depósito agora, ou fiz tal entrega. Nunca nesse detalhe, mas muitas vezes me perguntou, e aí, Júlio, está tudo em ordem, as coisas estão andando bem? Está tudo andando bem. Tem alguma reclamação? Eu falei, não tem nenhuma reclamação, está tudo em ordem. Mas isso ele se referia aos pagamentos dos valores das propinas, nessa pergunta? Me parece que sim, né, doutor? O contexto da conversa era de pagamentos desses valores? Porque não teria sentido me perguntar se estava tudo bem comigo, com os negócios, uma vez que
O senhor também mencionou nesse depoimento que havia um interesse de mão dupla nesses pagamentos, que interessava tanto aos empreiteiros quanto aos diretores e gerentes, o gerente, no caso, Barusco, né? O senhor poderia explicar isso para a gente, por favor? Não. Bom, primeiro, para os empreiteiros, é importante lembrar que até o ano de 2000, nós estávamos num momento da nossa atividade de engenharia completamente paralisada. Não havia obra nenhuma. Nós, quando pegamos o contrato do gasoduto, primeiro pegamos o Cabiúnas, que era um contrato de 200 milhões de dólares, 250 milhões de dólares, e era considerado um contrato enorme, gigantesco naquele momento. Depois pegamos o gasoduto Rio Campinas, que era mais 270 milhões de dólares, e era uma verdadeira briga para ver quem ia entrar junto no consórcio, dada a total ausência de trabalho que se tinha no país. A partir do ano 2000, 2001, 2002, a Petrobras começou a colocar em cima da mesa aquilo que estava engavetado. Não só nas obras de gasodutos, como nas obras de estações de compressão de gás, como nas obras de revamp, de modernização das refinarias, com o projeto de 2 novas refinarias, uma da Reneste e a outra da Comperj. E esse estado de coisas criou uma verdadeira revolução no mercado, né? E a ponto que você não tinha mais engenheiro, não tinha mais soldador, não tinha mais mão de obra, né? E a própria Petrobras alavancou o preço. Porque, dado o volume de obras a serem contratadas e a capacidade do mercado local de suprir, né, provocou efetivamente uma aceleração de preço, né? De maneira que, quando eu disse que foi um bom negócio para ambas as partes, é que o mercado de engenharia, até aquele momento, nunca tinha vivido um momento tão bom na sua vida. Porém, ao mesmo tempo, foi colocada uma regra do jogo. Então, é aquela história de você olhar a maçã e dizer, pô, como é que eu vou pegar essa maçã? Tem uma regra do jogo que eu preciso atender, e sem essa eu não vou comer a maçã. E você vinha numa seca no deserto de anos e anos com a atividade paralisada. Então, acredito que todas as empresas como nós, né, se renderam, de maneira errada, reconheço, mas se renderam a essa prática. Certo. O senhor, mais especificamente, falou assim que os empreiteiros recebiam um constante auxílio dos empregados que eram pagos. O senhor poderia especificar isso? O constante auxílio que eu diria ao senhor seria justamente a contratação do seu serviço, porque eu também disse num depoimento que se diz muito de ajuda, de coisa. Na verdade, não havia ajuda, havia uma demanda de mercado muito grande, existia um preço que você ganhou, e existia, evidentemente, uma pressa por parte do contratado que esse contrato acontecesse o mais rápido possível. E aí, sim, ia-se aos diretores, ia-se, no caso do Barusco, pedir que isso fosse acelerado, que isso fosse feito, porque, evidentemente, todo mundo estava ansioso de poder começar a trabalhar e ter uma obra a ser executada dessa importância que elas tiveram. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores, seguindo aqui a ordem, a Dira Sade tem perguntas? Sim, sem perguntas, excelência. Agenor, Léo Pinheiro e Matheus Coutinho tem perguntas? Sem perguntas. Roberto Vilaça, Sérgio Mendes tem perguntas? Senhor Júlio, eu queria só um esclarecimento do senhor. Pois não. O senhor disse que no contrato do consórcio Interpar com a Auguri, Sim. o contrato foi de 33 milhões. Sim. O valor que o senhor disse que
foi repassado pelo senhor a título de propina é de 12 a 15. Isso. Esta diferença foi efetiva prestação de serviço da sua empresa ao consórcio? Sim, foi efetiva a prestação. Houve uma prestação de serviço? Houve uma prestação de serviço. O senhor pode esclarecer isso um pouco, que seja? Posso. Isso começou já desde da ideia, antes do consórcio ser formado, né? O Augusto me chamou para uma conversa, sabendo, Júlio, baseado nos contratos que existem no mercado e o empenho que cada empresa tem hoje dentro da Petrobras e que você conhece, né? Quem é que você acha que poderia ser um consórcio, primeiro, competitivo, competente e vencedor? E não foi ideia minha, não, foi uma ideia... O senhor trabalhou na consultoria desde antes da formação do consórcio, depois da formação do consórcio, na apresentação da proposta? Perfeitamente. E na própria execução do contrato? Andou acompanhando? Na execução do contrato, diria muito mais acompanhando junto com o Augusto, e quando havia algum problema que ele se avizinhava, ou que ele achava que podia acontecer, ele então, muitas vezes tivemos reuniões a respeito, mas muito mais na parte de como consultor e não como executor. Estou satisfeito. Defesa de Augusto Mendonça tem perguntas? Não. Dario Teixeira tem perguntas? Não, excelência. João Vacari tem perguntas? Sem perguntas, excelência. A defesa de Lucélio Góes tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Mário Góes tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Paulo Roberto Costa tem Não, perguntas? excelência. Defesa de Pedro Barusso tem perguntas? Não, excelência. Defesa de Renato Duque tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Rogério Cunha tem perguntas? Não, excelência. Defesa de Sônia Branco tem perguntas? Sem questões, excelência. Defesa de Valdomiro de Oliveira? Não? A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Não, excelência. A defesa de Alberto Youssef tem perguntas? Acho que acabei pulando. Sem perguntas? O senhor não perguntou por Ângelo, mas só para constar, não tem perguntas. Ah, sim. Ângelo Mendes. Acho que eu perguntei sim, mas... Acho que não. Né? Então tá bom. Esqueci mais alguém aqui? Não? Então é isso. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Júlio Camargo. Pode interromper.